O sol se punha sobre o deserto de Atacama como um ferro em brasa, pintando o céu de tons alaranjados que se dissolviam em roxos profundos. O ar, seco e denso, parecia congelar em suspensão no alto, como se o próprio universo tivesse esquecido de respirar. Era ali nos confins do mundo, onde a terra se estendia sem rumo, que o silêncio se tornava uma presença física, um peso que apertava o peito, um eco que não vinha de lugar algum. A base de pesquisa do Projeto EUS estava isolada, cercada por montanhas que pareciam observar com olhos de pedra. Ninguém falava alto ali, nem mesmo o vento ousava sussurrar com força. Doutor Elias Vitor, antropólogo e especialista em culturas pré-colombianas, chegara ali com o propósito de estudar os sinais arqueológicos deixados por povos antigos, mas o que encontrou era muito mais do que pedaços de cerâmica e ruínas. Era algo que se escondia sob o solo, algo que os mapas não registravam. Os sensores do laboratório haviam captado padrões de radiação que não pertenciam a nenhuma fonte conhecida, pulsos de frequência que não estavam no espectro humano, ondas que pareciam cantar mesmo que ninguém pudesse ouvir. E então, nas noites em que a lua estava quase cheia, o vento trazia sons. Não eram sons de vento, não eram sons de animais. Era algo que se arrastava pelo ar, como se algo grande e lento se movesse embaixo da terra, arrastando suas guerras sobre as rochas. A princípio, Elias achou que era alucinação. O isolamento, o silêncio, a altitude, tudo isso conspirava contra a mente. Ele havia sido escolhido para o projeto por sua capacidade de lidar com o desconhecido, mas não sabia que o desconhecido não estava apenas fora no deserto, estava também dentro dele. Os primeiros sintomas foram pequenos. Um leve tremor nas mãos, como se o corpo não soubesse mais onde terminava e onde começava. Depois, sonhos que ele não conseguia lembrar, mas que deixavam um gosto metálico na boca, como se tivesse mordido uma moeda de prata velha. E nos sonhos havia formas que não tinham rosto, mas que olhavam, formas que não tinham boca, mas que sussurravam. No primeiro dia de trabalho, Elias encontrou um fragmento de pedra enterrado sob um pedaço de areia movediça. Era liso, com padrões gravados que não eram geométricos, não tinham lógica, não respeitavam simetria. Eram curvos, como se tivessem sido esculpidos por algo que pensava em formas que não podiam ser desenhadas. Ao tocar o pedaço, sentiu um frio que não vinha do ar, mas do próprio coração. Um frio que se espalhava pelas veias, como se algo dentro dele estivesse se acordando. No dia seguinte, o técnico de laboratório, um homem chamado Mateus, desapareceu. Não havia sinais de luta. Só a mochila dele abandonada perto da entrada da caverna de acesso. Dentro dela, uma fotografia. Uma foto de Mateus tirada na noite em que desapareceu, mas ele estava com o rosto virado para trás. Como se estivesse olhando para algo que só ele podia ver. E atrás dele, no fundo da câmera, havia algo que não deveria estar ali. Um círculo negro no chão, com um ponto no centro, pulsando e como um olho se abrindo. Elias começou a anotar tudo. Diários, gravações, mapas. Ele queria provar que não era louco. Mas quanto mais escrevia, mais sentia que o papel estava se tornando parte de algo maior. As palavras que ele escrevia não eram apenas dele. Alguns trechos, quando ele voltava a ler, tinham um tom que não era o dele. Uma cadência estranha, como se fosse uma tradução de algo que não era humano. E às vezes, nas páginas em branco, algo aparecia, não com caneta, com a própria tinta do papel. Letras que se formavam lentamente, como se o papel estivesse vivo. Eles estão acordando, dizia uma delas. Eles estão aqui. E mais abaixo, em uma escrita que parecia feita com unhas, você já está com eles. O vento mudou, começou a soprar em padrões que não eram naturais. Ele ouvia vozes em tons que não existiam na escala humana, sons que se dobravam no ar, como se o próprio ar fosse um instrumento mal afinado. As luzes da base piscavam, mas não por falha elétrica. Era como se a eletricidade fosse chamada, como se algo a pedisse. E nas janelas, à noite, os reflexos não eram os dele. Às vezes, quando olhava no espelho, via alguém atrás. Um homem com o rosto achatado, olhos grandes e escuros, sem pupila. Um homem que não tinha nariz. Um homem que sorria com dentes afiados, como pinças. Ele tentou sair,
Tentou ligar para a base de comando, mas o satélite estava fora de sincronia. A conexão se rompia a cada tentativa. Quando conseguia falar, era só um som vazio, uma voz sem nome, uma voz que dizia: "Não saia, eles estão vendo." Ele tentou ligar o gerador de emergência, mas o sistema falhou. Os motores não ligavam. Era como se a energia fosse recusada. Como se algo ali não quisesse que o mundo soubesse que eles estavam vivos. Na terceira semana, começou a ver coisas nos buracos, no chão, nas paredes, nas frestas entre as pedras. Onde antes havia só poeira, agora havia marcas, padrões que se repetiam, círculos concêntricos, como se algo tivesse riscado com um dedo invisível, e em cada círculo um ponto no centro, o mesmo ponto, o mesmo padrão, e quando ele se aproximava, sentia o cheiro. Um cheiro de metal velho, de carne em decomposição, de algo que nunca deveria ter existido. E então ouvia o som, um som baixo, um som que vinha do chão, um som que não tinha som, um som que só podia ser sentido no osso. A mente de Elias começou a se dividir. Ele começava a pensar em dois idiomas ao mesmo tempo. Um era português, o outro não era nada, mas ele sabia que era uma língua que não tinha nome. E quando ele fechava os olhos, conseguia ouvir. Não eram palavras, era música. Uma música que não se podia cantar, uma música que se devia sentir. E quando a música vinha, o corpo dele se dobrava. Os joelhos falhavam, o coração parava por segundos. E então ele via o que estava acontecendo, via o que eles eram. Eles não eram alienígenas, eles não eram seres do espaço, eles não tinham forma, eles eram o vazio, eles eram o que vinha antes da luz, eles eram o que o universo esqueceu de nomear. Eles estavam aqui, estavam no deserto, estavam sob o solo, estavam em tudo, estavam em cada pedra, em cada grão de areia, em cada batida do coração de Elias, estavam em sua mente, estavam em sua alma. Eles não queriam dominar, não queriam conquistar, não queriam o planeta. Eles queriam que o planeta se esquecesse de si mesmo, queriam que a humanidade se esquecesse de ser humana, queriam que o pensamento se apagasse, queriam que o ser se dissolvesse. Eles não eram invasores, eles eram o que o universo esqueceu de eliminar. E agora, depois de bilhões de anos, estavam despertando, não por acaso. Não por sorte, porque o ser humano, com sua curiosidade, com seu desejo de saber, com suas máquinas que escavavam o chão, havia quebrado o selo que mantinha o sonho. Elias começou a entender. O que eles queriam não era matar, era transformar, era fazer com que o mundo inteiro se tornasse como eles, um ser sem nome, um ser sem rosto, um ser que não tem dor, um ser que não tem medo, um ser que só existe para ouvir o silêncio. Na noite da quarta semana, o céu mudou, as estrelas se moveram, não em círculos, não em padrões conhecidos. Elas se deslocaram como se estivessem sendo puxadas, como se algo grande tivesse se mexido lá em cima. E então, no centro da constelação de Orion, uma luz apareceu. Uma luz que não era branca, não era vermelha, não era nenhuma cor. Era uma cor que não existia. Era uma cor que não deveria ser vista. Quando Elias olhou, sentiu que algo dentro dele se desprendeu. Sua alma se dividiu. Uma parte dele gritou, a outra parte. Ele caminhou até a porta da caverna. O vento parou, o silêncio foi total. E então do chão algo se ergueu. Não era uma forma, era uma ausência que tinha tamanho, uma ausência que tinha peso, uma ausência que tinha olhos. E quando os olhos se abriram, Elias viu o que nunca deveria ver. Viu o que os antigos sabiam, mas não escreveram. Viu o que os livros esqueceram. Viu o que os deuses temiam. Eles não tinham nome, não tinham forma, não tinham história. Eles eram o que não foi criado, o que não foi desejado, o que não foi chamado, e agora estavam aqui. E Elias sentiu que estava sendo chamado, não com palavras, com silêncio, com o peso do vácuo, com o grito que não existe. Ele não resistiu, não queria, porque agora ele entendia. Ele não era o explorador, ele era a porta. Ele era o que abriria, ele era o que os conectaria, ele era o que os faria entrar. E quando ele atravessou a entrada da caverna, o chão se abriu, não como uma fenda, como uma boca que não tinha dentes, mas que sorria, e dentro da boca, luz, não luz, escuridão, uma escuridão que brilhava, uma escuridão que tinha forma, uma escuridão que respirava.
O último diário de Elias foi encontrado 2 semanas depois por uma equipe de resgate que chegou em helicóptero. O diário estava aberto na página final. As palavras estavam escritas com tinta preta, mas a tinta estava se movendo, como se estivesse viva. As frases eram ininteligíveis, mas as letras se organizavam em padrões, círculos, pontos. E no centro um nome que ninguém conhecia. Um nome que nunca deveria ser dito. E ao lado uma frase escrita em um idioma que não era do planeta. Já estamos dentro. Na mesma noite, em todos os continentes, pessoas acordaram com o mesmo sonho, um sonho de um vazio, um sonho de um olho, um sonho de um silêncio que não era silêncio, um sonho de um nome que não podia ser lembrado. E em todos os sonhos havia uma voz que não tinha voz, uma voz que dizia: estamos voltando.